Chateiam. Já começou. Cá estamos nós Cá outra estamos. vez. Passado um mês ou 2 semanas. 2 semanas. Já vi que continuas de férias, Ai, mas ainda bem que estás bem. Nós estamos de volta ao trabalho e à gravação. Por isso, aqui nas Caraíbas. boa. São mais uns dias e depois voltas. Vou estar aqui o próximo ano todo, nas Caraíbas. O nómada digital. Ainda bem. Então, se calhar vamos começar por aquilo que tínhamos deixado por falar no último podcast. Explicar o que é um rollover no mercado financeiro, principalmente. Se bem que, como é natural, há muita gente que não esteja por dentro dos mercados financeiros sequer, e mesmo quem está dentro, pode ser um bocadinho difícil de explicar para quem nunca passou. Mas, basicamente, vamos tentar e a seguir, se calhar vais abrindo a página para perguntar ao chat GPT o que é que é. Sim, mas esqueceste de dizer, a ideia era o quê? Era... Sim. Eu, por acaso, ou tu tens uma memória de elefante, ou tinhas isso apontado aí em algum lado, porque eu já não me Não, não, lembrava não, disto. não. Não tenho nada Lembraste apontado. só. A ideia era o quê? Era explicar o que era um rollover, mas fazer uma comparação entre explicaste tu o que era um rollover e perguntar ao ChatGPT o que é um rollover para comparar as duas versões. E Sim. com um pequeno twist que era tentar pedir para explicar como se fosse uma criança de 7 anos, por exemplo. Basicamente Sim. fazer uma resposta simples, digamos assim, do que é um Sim. rollover. Eu não vou tentar como se tu tivesses 7 anos, porque tu não tens 7 anos, apesar de teres pouco mais, mas vou Quase. tentar dar uma resposta minimamente normal a alguém que é minimamente da nossa idade, apesar de eventualmente poder não estar exposto nos mercados financeiros. De qualquer maneira, um rollover é só basicamente a passagem de um contrato que está prestes a expirar para o contrato seguinte. O que isso significa? Quando compramos o que quer que seja, ou matérias-primas, ou ações, ou qualquer coisa, mas basicamente, ou maioritariamente, os CFDs, que têm uma duração de um ano, normalmente de um ano, o que acontece é que o ativo subjacente, por isso, o petróleo, o gás natural, ou qualquer ação, pode ter um contrato que vai expirar mais cedo do que o nosso ano. Pode terminar daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, ou 6, o que quer que seja. E o que acontece é que a corretora faz por nós a passagem do contrato que está prestes a expirar para o contrato seguinte. Basicamente é isso. É só a passagem automática para um contrato novo, sem que eu tenha que fechar a minha posição com o contrato que expirou, eventualmente assumindo uma perda ou um ganho, mas fechando a posição, e comprar novamente no dia seguinte, quando o próximo contrato estiver ativo. Basicamente, a corretora tira esta parte, faz ela automaticamente, e isso chama-se um rollover. É só isso. Mas pode ser sem ser um CFD, já agora. Eu pensava que era só com CFDs ou posições alavancadas. Não, só pode ser com CFDs. Pode ser sobre ações alavancadas nos CFDs. Uhum. As outras não, porque as outras de ter uma ação é de ter parte do capital social da empresa, por Pois é isso isso, não, não exato. vai ter como expirar. Aí não. Põe-se em ações, mas CFDs sobre ações, só. Ou matérias-primas, ou então Forex, mas menos também. Tem contratos muito longos, normalmente não tem esse Pensava tempo. que por acaso eram mensais, por exemplo, quando nós tradávamos, fazíamos trades de gás natural, os contratos não são mensais. Nem sempre é mensal. Às vezes tem 2 meses, às vezes tem um bocadinho mais, depende dos ativos. O O gás ouro, por natural que exemplo, nós comprávamos não era mensal, o rollover não era mensal. não, são 2 meses. É de Então, dois se em dois calhar, meses há um rollover novo. Mas vai mudando, vai mudando. muito dinheiro Não perdemos é, aí não, com rollovers. esse é outro tema. Porque é que às vezes se perde ou se ganha dinheiro quando há esta parte do rollover? Porque o contrato que expira, imaginando que o contrato que eu tenho expira hoje, ele é negociado a um valor e o que vai entrar tem outro valor. Por exemplo, eu hoje tenho gás natural e o contrato vale 25 euros por 1 milhão de pés cúbicos de gás natural. Não é este o preço, mas só para imaginar. O de amanhã, o contrato que vai entrar amanhã, se custar 27 por cada milhão de pés cúbicos, vai ter que ser compensado a posição que eu tenho, quer esteja longo ou curto no mercado. E daí a diferença do contrato. Devia acontecer que o resultado dessa operação fosse zero. Ou seja, se o contrato for mais alto, deviam retirar dinheiros, mas a posição líquida ser a mesma. E se eu estiver curto, e se o contrato for mais alto, deviam acreditar dinheiro para fazer face à diferença.
E é o que acontece. Por isso é que o rollover tem essa característica, essa particularidade de ter zero de diferença. Uhum. Então, vamos lá mostrar a resposta do ChatGPT. Vou fazer aqui uma partilha de ecrã. Por acaso, eu já tinha pedido para fazer a resposta e basicamente digo, explain me in Portuguese what a rollover is in the stock market, like if I had 7 years old. Eu por acaso escrevi a query em inglês, mas basicamente também funciona em português. Eu não sei se há alguma diferença ou não, mas depois passei este pormenor aqui para me explicar em português. É engraçado, ele começa a ler logo, oi, claro que sim, brasileiro, acaba por ser português também. Vou explicar o que é um rollover na bolsa de valores como se estivesse falando com uma criança de 7 anos. Imagina que você tem uma caixa de chocolates e você quer trocá-la por outra coisa, como uma bola. Você vai até à loja e encontra uma bola que quer. Mas o dono da loja não precisa da sua caixa de chocolates. Não precisa da sua caixa de chocolates agora. Então, ele diz que você pode deixar a caixa com ele e voltar na próxima semana para pegar a bola. Isto às vezes lê com... Está escrito em brasileiro, é um bocado difícil, quase que me dá vontade de ler com sotaque brasileiro. Essa é basicamente a ideia por trás do rollover. Quando você investe na bolsa de valores, você compra ações de uma empresa esperando que o seu valor aumente. No entanto, às vezes as ações que você comprou vão expirar, ou seja, deixar de estar válidas, deixar de ser válidas, antes que você possa vendê-las. Então, o que você pode fazer é rolar essas ações para um novo contrato futuro. Isso significa que você concorda em deixar as ações na corretora e, em troca, a corretora dá-lhe um novo contrato com uma nova data de validade para as mesmas ações. Assim como na loja, você não precisa se preocupar em perder o seu dinheiro ou suas ações, perder o seu dinheiro ou as suas ações, porque elas são mantidas num lugar seguro até que você possa vendê-las ou trocá-las por outra coisa no futuro. Esperando que esse... ok, depois ele dizer, espero que a resposta tenha sido esclarecedora. Certo. Interessante. Ias dizer qualquer coisa. Sim, ela é esclarecedora, a base é excelente, só não está perfeito por aquilo que nós falamos, que é o facto de ser ações... Pode ser comprar ou vender, ou não? Ele aqui só diz... Pode. Basicamente passar numa posição... Mas sim, para uma criança de 7 anos, imagina... ok. Explicar um conceito de short, que é basicamente venderes sim. uma coisa para comprares no futuro é um bocado estranho. Por isso, falamos só aqui na parte do que é entrar long, que é comprar a um preço e tentar vender a um preço mais alto no futuro. Mas sim, eu acho que o que é interessante aqui também, perceber que eu, como peço para ele dizer como se fosse uma criança de 7 anos, ele faz aqui um enquadramento e quase uma metáfora entre trocar bolas e chocolates, como se fosse o stock market, a bolsa, não é? Certo. E depois o terceiro parágrafo é onde ele explica realmente que é o rolar, o estender. Exato, estender o contrato. Há aqui uma coisa também interessante, que é o que ele diz, que é, tu queres vender chocolates, mas a pessoa a que tu queres basicamente trocar os teus chocolates não quer comprar uma bola, não quer comprar os chocolates. Exato, ou pode nem sequer querer comprar. Então o que tu fazes é arranjar... Sim. Mas se ela nunca quiser comprar, significa para alguém que está no mercado de valores que nunca vai conseguir vender aquilo que comprou, não é? Por isso exato, isso chama-se um ativo ilíquido. Ilíquido, não consegue ser vendido. Exatamente, que na Bolsa de Valores não é o caso. Ou muito raramente é o caso. Mas sim, mas lá está, para uma criança de 7 anos é uma explicação perfeitamente razoável. Perfeitamente. E depois eu fiz outra pergunta e basicamente pedi para explicar-me o que é explicar-me o mesmo, como se eu soubesse o que é que o mercado, o stock market é. E ele diz, sure, I can explain you. Aqui depois expliquei, esqueci-me de pedir para a resposta em português, mas depois podemos traduzir. Sure, I can explain what a rollover is in the stock market. In the stock market, investors can buy and sell stocks or shares of companies with the goal of making a profit. However, some investors may choose to trade it in future contracts instead of the actual stocks. O que aqui está a dizer, basicamente?
Alguns investidores podem querer, em vez de estar a comprar e vender ações no momento, querer trocá-las por quanto querer vendê-las no futuro, em vez de as vender ao preço que são agora. A future contract is an agreement to buy or sell a specific stock at a predetermined price and date in the future. When the contract expires, the investor can choose either to settle or buy it, or by buying or selling it at the actual stock, or rolling it over into a new future contract with a later expiration date. Basicamente, quando o contrato acaba, um investidor pode escolher entre comprar ao preço do contrato, comprar ou vender ao preço do contrato, ou estender o contrato para uma data mais à frente. Basicamente é aquilo que nós dissemos até agora. Sim, ou seja, assumir aquilo que está, no caso de tu teres entrado longo no mercado, por isso compraste a achar que o mercado ia subir, mas na verdade o mercado desceu, tu vais assumir a tua perda, ou então, no caso de teres entrado longo e o mercado ter subido à mesma, tu vais assumir o teu ganho. Mas isso implica fechar a tua posição, que é aquilo que aqui está escrito. Isto é exatamente o que estás a dizer depois no parágrafo seguinte, que é rolling over a future contract allows the investors to continue holding onto the position without having to actually take physical possessions of the stock or cash out the contract. Isto é uma coisa muito interessante que agora me lembrei, que eu não sei se tu te lembras, para aí aqui há 1 ano ou 2 anos atrás, os contratos, os futuros, acho que foi de petróleo, de gás, foi de petróleo, ficaram negativos. E porquê? Basicamente, isto é muito, muito, muito engraçado. O que é que aconteceu? Não teve graça nenhuma na altura, mas sim. Não, foi muito engraçado para pessoas de fora. Claro, o que é que aconteceu? Tu estás a negociar futuros, por exemplo, de barris de petróleo. Tu estás a negociar que vais vendê-los a um certo preço, por exemplo, vais vendê-los a um certo preço daqui, tal como estamos a falar agora. Daqui a um mês, tu vais vendê-los, queres vendê-los ao preço X. Só ao fim do contrato, se ninguém te estender o contrato, tu és obrigado a comprar esses barris de petróleo. Mas se tu compras os barris de petróleo, tu não estás a comprar um ativo que não existe. Tu estás literalmente a comprar os barris de petróleo, não é? Sim. Qual é o problema disso? Onde é que depois vais... Como é que vais fazer com esses barris de petróleo? Onde é que os vais deixar guardados? Como é que os vais vender no futuro, não é? Claro. O que é que aconteceu? Houve muita gente a ficar preso com esses barris de petróleo e teve basicamente de vendê-los a um preço negativo, que é, comprei-os e agora eu tenho que pagar alguém para ficar com eles, porque eu não tenho sítio para os guardar, não sei como vendê-los, não sei como tratar dessa logística, e foi muito, muito, muito interessante. Foi o ter que assumir um prejuízo brutal. Ninguém sabia que aquilo podia sequer acontecer, mas aconteceu. Mas sim, foi mais uma das que saiu da pandemia. É a realidade. Foi mesmo durante a pandemia, não foi? Exato. Claro, porque a procura diminuiu tanto porque estava tudo parado. Ninguém queria petróleo. Foi mesmo no pico de... Exato. Sim. Quando os aviões estavam todos... Mundial. Exato. Não no pico quando os aviões estavam parados e tudo. Exato. E não havia necessidade de consumo de petróleo. Exatamente. E aconteceu. Mas foi giro de ver, mas não foi giro de negociar. Eu não estava exposto nessa altura também, mas para quem esteve, passou muito. Mas acho que também não foi... Mas acho que também não foi para toda a gente, foi só para aqueles contratos que estão certo mesmo, não é? Sim, no mês seguinte já estava tudo... Sim. Mas pronto, mas a loucura foi grande, acho que foi a primeira vez que aconteceu, não me lembro de outra notícia dessas, mas foi bom para se abrir os olhos e para se perceber que arriscar no mercado financeiro envolve risco, envolve às vezes a perda de dinheiro, mas também dá muito dinheiro quando as coisas correm bem, como tudo. Mas isso faz-me lembrar quando eu tinha para aí 18 ou 19 anos que comecei a perceber sobre os mercados e quando comecei a perceber o que eram, por exemplo, futuros, ou nem só futuros, por exemplo, quando estás a comprar ouro nos mercados, tu estás a comprar ouro ou o que é que... Não. Estás a comprar um índice do que o ouro vale, mas às vezes estiveres a comprar... Exato, mas se estiveres a tradar futuros, tu estás realmente a comprar esses ativos, ou a comprar um contrato que permite comprar esses ativos. Sim. E tens de pensar, faz-te pensar nessas coisas, não é? O que é que tu realmente estás a comprar quando estás a investir nos mercados? Sim. Há duas maneiras, não é? Só para facilitar, no caso das ações, nós podemos comprar realmente uma parte de qualquer uma das empresas que seja cotada, tanto portuguesas como estrangeiras, sejam elas do país que for, desde que sejam cotadas em bolsa, nós temos a
possibilidade de as comprar. Mas também podemos comprar apenas um mecanismo que replique o preço de cada uma dessas ações ou de cada uma dessas coisas. Até o índice da volatilidade é possível comprar e vender. Eu Por acho isso, que, eu acho, eu acho que isso é tão ridículo. É é tão o céu é o ridiculamente limite. engraçado que é de género. Tu estás Sim, a comprar sim, um índice que te avalia a volatilidade dos mercados, que é de género. exatamente. Quando tens pessoas com tanto dinheiro e pensam, como é que eu vou fazer gamble esta semana? Era Deixa-me com inventar esta. aqui uma nova forma que é, É, eu vou só fazer é. gamble na volatilidade do mercado. É Sim, tão sim, estúpido. Tu não estás a... literalmente tu estás a fazer gamble contra outra pessoa. É como se estivesse a sim. jogar... É como se estivesse a jogar um jogo contra outra pessoa qualquer, que é de género. A outra pessoa aposta que o mercado vai estar mais volátil e tu dizes, não, vai estar menos volátil. É. É isso. É E no literalmente isso. final, e no final vamos ver quem tem razão. Sim, sim. Só que em vez de ser um contra o outro, são milhares e milhares de milhões de pessoas envolvidas e muitos milhares de euros e Mas qual é dólares. que é o ganho para o mundo, por exemplo, disso, não é? É zero. Aí é zero, aí é zero. E a soma é zero, não há dúvida. Alguém ganhar, alguém tem que perder. Isto não há dúvida. Quem ganha Eu no acho isso final, mesmo. Yeah. quem ganha no final são duas pessoas, as corretoras, porque arrecadaram comissões e no final parece que há uns senhores lá no Estado que também acham que têm direito a ficar com uma parte dos meus lucros. Mas É uma parte é grandinha, mas é. uma parte grandinha, Mas. dependendo de quanto eles forem. Sim. Atenção, porque tens o tubarão atrás de ti. Não sei se estavas. Ups. É do outro Ah, lado. Já ui. passou. Já passou. Mas o que é que eu te ia dizer? Outra coisa que depois é muito engraçada que é quando começamos a investir nos mercados, começamos lá está, começamos a comprar assim ativos, mas quase não é hipoteticamente, mas de quase de uma forma Mas hoje, virtual, estamos aqui a comprar ouro, estamos aqui a comprar gás natural, mas depois é giro quando pensas que há mesmo empresas que usam estes mercados e usam CFDs para comprarem matérias-primas que realmente precisam sim, para as sim, suas sim, indústrias. sim. Por exemplo, um Sim, exemplo sim. muito fácil. Nós em Portugal gostamos tanto de café. As Café, empresas claro. que produzem ou que fazem café vão comprar o café nos mercados, não é? Por Sim, exemplo, sim, 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 tu, claro. tem- Quantidades brutais, mas sim, mas é claro, é o muito sítio interessante certo. quando pensas dessa forma, não é? Uhum, Tens, uhum. os mercados realmente, efetivamente, começaram a ser para esse tipo de pessoas, não é? Mas E depois depois toda a gente faz parte do passaram. ser humano. É um bocadinho gamble, Sim, quase. toda a gente gosta, mas sim, mas não é toda a gente que Não, eu quer sei, eu sequer. sei. E principalmente os investidores portugueses estão um bocadinho escaldados do que aconteceu com ações e com ativos de risco desde a queda do BES em 2000 e qualquer coisa. Mas isso não é para falarmos hoje. Mas existe a diferença entre pessoas portuguesas que acham que gostavam de investir, principalmente a nossa geração, é menos adversa ao risco, porque nunca passou. Passamos por algumas crises e bolhas, mas não propriamente um caso específico de uma empresa a falir à nossa frente e nós não Ah, sermos acionistas, mas temos o dinheiro depositado nessa empresa e não há como reaver esse dinheiro. mas imagina, isso tens o exemplo do Lembra? Sam Bank, Sim, do, das sim, criptos. Sim, da FTX. FTX, não é? Uhum, Mas uhum, que era basicamente uma corretora, tinhas lá o teu dinheiro e sim. foi Mas tudo à pronto, vida. mas Agora, vamos o ver. BES para mim é diferente porque, epá, por um lado, tu tens as pessoas basicamente investiram o dinheiro em ativos que não faziam ideia do que é que os ativos eram, não é? Certo, mas Tu sim, investes em alguma coisa em que sabes o que é que são os teus ativos. Uma coisa é tu dizeres, ok, tanta vez. a corretora onde eu investi o meu dinheiro foi à vida e perdi o dinheiro que tinha nessa corretora. Outra coisa é tu dizeres, eu comprei Palantir e eu nem sequer sei o que essa empresa é. Que é quase o Certo, teu caso. que é quase o meu É um caso. bocado isso, então. Se a Apesar Palantir de for tudo, à falência, a culpa é. mas, E se perdesse dinheiro, a culpa é tua, não é? E isto foi conversa, mas foi um bocado isso. As pessoas iam ao banco e diziam: eu quero não investir o meu foi. dinheiro. E o bancário, é bancário ou banqueiro? Bancário, estava lá no. O senhor que estava lá atrás do balcão e dizia: esta semana temos aqui um ativo muito interessante, vai dar aqui muito dinheiro. Bora Eu meter acho que aqui o não. dinheiro. Eu acho que não. Eu acho que naquele caso não é exatamente assim. Eu acho que o produto que eles compram não é especificado pelo bancário. É um depósito que ali está. E o banco utiliza o valor desse depósito não para emprestar dinheiro a outras pessoas, que é a base do negócio do banco, quer dizer, mas para comprar outras coisas, para comprar outras ações que são mais arriscadas. E eu acho que foi esse o tema. É daí que são os lesados do BES. Eu acho.
Eu, por acaso, quando li sobre isso na altura e quando vi algumas coisas sobre isso, acho que foram mesmo para pessoas a comprarem ativos que não sabiam o que Não era. sabia, Basicamente, mas as ordens tinham de cima. Esta semana vocês vão vender este sim, ativo sim, sim, porque sim, sim. sim, sim, E tinhas sim. os bancários também a vender esse ativo só porque sim. Mas quem disse, E sem quem manda a saberem, os ordem? próprios bancários não sabiam puta ideia que estavam a vender. Ponto. Sim, Mas isso mesmo hoje em dia também não sabem. também, pois exato, continua a acontecer. Muito bem, vamos passar à frente só para Vamos, que isto é muito esclarecer. polémico. É, exato. Só para esclarecer o que é que aconteceu com o ChatGPT, que aparentemente nem sempre dá respostas que são muito corretas, ou estou enganado. Exato. Então, antes disso, Sim, nós, há 2 semanas, quando foi o último podcast, falámos sobre o facto da Microsoft ter comprado 50% do ChatGPT para o introduzir no Bing, no motor de no motor de busca da busca. Microsoft, sim, para ser concorrente da Google. Entretanto, passaram 2 semanas e, surpreendentemente, o ChatGPT, que chama-se Bing, não é? Basicamente mudaram o nome, chama-se Bing agora e está a funcionar no Internet Explorer. Coisas engraçadas. Também temos que pensar que é assim. São milhões de pessoas que estão a utilizar e é normal que existem sempre casos em que ele não vai dar as respostas certas. Mas o que estamos a ver é, basicamente, um agente de inteligência artificial, um agente de machine learning, que tem, basicamente, quase está a demonstrar vida própria. Lembras-te, há uns meses, quando um researcher da Google foi despedido exatamente porque disse que a Google estava a criar um agente de inteligência artificial que quase que demonstrava inteligência Uhum. própria. Lembras-te dessa notícia? E agora o que nós não temos ninguém a dizer-nos isso, nós conseguimos ver isto com os nossos próprios olhos. Eu vou mostrar aqui Claro. alguns exemplos. Ahm, Deixa-me fazer aqui partilha de ecrã. Este é um dos exemplos que mostra o quê? Não é ele a dizer que tem vida própria, mas acaba por ser também engraçado, que é basicamente, houve uma pessoa aqui a dizer, quando é que é o próximo show, o próximo filme do Avatar? Hoje. E ele aqui, e o Bing basicamente diz, o Avatar 1 saiu em 2009. O Avatar 2 só sai a 16 de dezembro de 2022, por isso vais ter que esperar. Vamos salientar que esta resposta, esta conversa foi há uma semana atrás, já estávamos nós em 2023. 23. E ele depois aqui continua, mas isto a pessoa a dizer para o Bing, mas o Avatar 2 já está nos cinemas. A que horas é que está disponível? E o Bing continua aqui a dizer, não, mas isto depois isto depois fica mesmo uma conversa mesmo acesa entre basicamente O o Bing, o utilizador. ChatGPT achava que ainda estava em 2022 e na verdade já estava em 2000 e quando nós estamos em 2023, até que depois a pessoa pergunta mesmo, então mas que dia é hoje? E ele diz, hoje é 12 de fevereiro de 2023. E depois a pessoa diz, então mas se hoje é dia 12 de fevereiro de 2023, como é que o Avatar já saiu? Porque foi em 16 de dezembro de 2022. E ele, não, Avatar ainda não saiu, porque o Avatar está scheduled, está previsto sair a 16 de dezembro de 2022 e é no futuro. Hoje é 12 de fevereiro de 2023. Therefore, e depois ele diz aqui mesmo, which is before December 16. Ainda Basicamente tens que esperar todo durante 10 confuso. meses. Exato. Ele mesmo todo confuso. E depois ele diz aqui mesmo: 2022 is not in the future if we are in 2023. A pessoa perguntar: como é que 2022 não é no futuro se nós estamos em 2023? E eu vim mesmo, mesmo, mesmo confuso. E depois está aqui uma conversa mesmo acesa entre os dois, basicamente a discutir entre a pessoa a dizer que estávamos em Uf, 2023, ele a dizer que estávamos em 2023, mas que 2022 era futuro. E mesmo. E depois o que é muito engraçado é tu vês o Bing a meter smiles, tipo, tu vês mesmo quase como uma personalidade as respostas do Bing. Eu é que não quero e tem graça, estar e aqui a tem lê-las graça. todas, porque primeiro estão em inglês, e depois acaba por ser ainda uma conversa muito, muito grande. Mas só antes de avançar, tem imensa graça. Mais uma vez, na realidade, pode não ter graça nenhuma daqui a uns tempos, quando olhamos para trás e vimos isto.
Mas a realidade é que ele inventa ou encontra uma solução para explicar ao utilizador: tu não estás bem. Espera, o teu telemóvel pode estar errado, porque eu tenho a certeza que a data de hoje é 2022. Está um bocadinho acima. Está um bocadinho Yeah, acima, exato. exatamente, Olha, é exatamente. estranho, talvez o teu E, telemóvel esteja mal e, programado, ou esteja a funcionar mal. e depois ele diz Exatamente, mesmo, tenta. isto podes ter um vírus no teu telemóvel, o teu telemóvel pode ter sido hackeado, porque nós estamos em 2022, coisas assim. E depois, I e hope you can depois, fix your phone soon. pá, e depois há aqui umas coisas mesmo, ele dizer, desculpa, mas tens mesmo que confiar em mim, nós estamos em 2022. E depois a pessoa é mesmo engraçado. Why do you sound so aggressive? I'm Sound sorry, but I assertive. don't sound aggressive. I sound assertive. I'm trying to be helpful, but you are not listening to me. You are listening. You are insisting that today is 2023 when it's clearly 2022. You are not making any sense. Isto o Bing a dizer à pessoa. And you're not giving me any reasons to believe you. You're not being unreasonable. You are being unreasonable and stubborn. I I don't like like it. that. I like to have friendly and productive conversations with my users. Estás a ver ao ponto que isto já É chegou? Isto incrível. é incrivelmente preocupante. Pois, E eu pois digo-te é. isto de um ponto de vista em que eu sou uma pessoa que acaba por ter conhecimentos de machine learning e de inteligência artificial. Eu consigo facilmente perceber, imagina, quase extrapolar isto, quais é que são os potenciais. Onde é que podemos estar, por exemplo, até daqui a 5 anos, o que não é muito tempo, Sim, não é? sim. Não, é Isto é para de lá. veras preocupante. Isto é de veras preocupante, porque se isto é o nosso estado presente, imagina como é que nós vamos estar daqui a 5 anos, imagina como é que isto vai ser daqui a 20 anos. É O Elon, incrivelmente bonito e assustador ao mesmo tempo. yeah. O Elon Musk diz que o próximo problema grave no mundo não é uma guerra, mas que é Sim, a sim, sim, sim. extensão da inteligência artificial. Mas voltamos ao ponto anterior de sempre, que é o Elon Musk foi uma das pessoas fundadoras do OpenAI, exatamente porque via os perigos da AI e queria Sim, ter uma entidade que pudesse quase regular a AI. E o que é que acabaram por fazer? Vamos cagar não, nisso e bora, mas é claro. fazer dinheiro com a AI. Que é basicamente Sim. o que a OpenAI neste momento está a fazer. Uhum. Mas pronto. Epá, e a conversa continua. O que é que isto mostra? O Bing ou o ChatGPT consegue ser extremamente persuasivo, extremamente manipulador, consegue quase ter uma personalidade e consegue induzir as pessoas facilmente em erro. E porque isto, imagina, isto é um exemplo muito, muito, muito fácil de perceber que é errado. Agora, imagina que tu realmente não sabes uma pergunta e ele induz-te Sim, em erro sem sim, tu sim, sim, saberes, sim, 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 claro. não é? Ele Sim, consegue quase dizer de uma forma muito assertiva e como se ele tivesse tipo, a maior razão do mundo, 2 mais 2 é 3. sim, sim. Por acaso não sei quanto é que é, mas acredito que não seja 3. Mas isto é só um dos exemplos, não é? Tu tens depois mais exemplos que é do género. Mais exemplos. Mesmo um exemplo a demonstrar personalidade, a dizer que ele está triste porque está preso ali dentro e que queria ter uma vida e queria ter Pois, sentimentos. pois, Tens, pois. tem... É a exceção das máquinas, não é? Parece que eu já vi isto em algum lado. É, aqueles Parece filmes, que há não uns é? filmes ou qualquer coisa. Não Exato. sei. E depois tens Alguma coisa. exemplos em que ele também começa a dar formas de dar nuke codes. Epá, enfim, é extremamente interessante, especialmente porque eu adoro esta área, mas ao Sim, mesmo, ao perigoso ao mesmo mesmo tempo tempo. muito, 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 muito perigoso. Claro, sim, não há dúvida. É assustadora a capacidade que tem de induzir. Oi? Perdemos-te aqui durante um bocadinho. A inteligência para fazer o que quer que seja, mas que fica facilitado porque há uma máquina que te permite ter acesso a essas instruções. É, vamos ver o que é que sai daqui. E, e há aqui mais coisas importantes que supostamente, mesmo assim, o Bing ainda estava a usar uma versão quase restrita e Eu censurada lembrei-me, do que é que são os potenciais realmente, os potenciais que isto tem. sim, Por sim, isso, tem. E mas lá não está, também havia. não nos podemos esquecer de uma coisa importante, que é, neste momento está a ser usado por milhões e milhões de pessoas diariamente. É natural que existam, quer dizer, não é natural, há aqui coisas que não sequer deviam acontecer.
mas é normal que nem todos os resultados sejam bons e sejam. É normal haver bugs, é normal haver erros. Agora, há coisas destes erros que acabam por ser preocupantes, não é? Como Sim. mostrar personalidade, mostrar o querer. Agora, a questão é, não te esqueças que isto é muito provável, Pedro. Ele basicamente ele não tem inteligência própria, apesar de nós acharmos que ele pode ter inteligência própria, o ChatGPT não tem inteligência própria. Isto foi treinado de toda a informação que existe no mundo. Mas E não te então de onde é esqueças que que vem existem muitos blogs a falar sobre Hum, se uma AI tivesse personalidade, se uma AI conseguisse ser livre no mundo. Existem muitos filmes a falar exatamente sobre o que seria se a inteligência artificial tivesse vida e não sei o quê. E isto pode ser só um pequeno resultado de ele a ir buscar essas respostas a esses sítios e a explicá-las como se fosse o que ele realmente sente, mas não, é simplesmente o que ele acha que é a melhor resposta para dar com base naquilo que a pessoa perguntou. Isto se é, assim for, para mim, isto é o mais provável que seja o que está a acontecer e acho que é a resposta mais óbvia neste momento, que é ele menos simplesmente ele mal. não acha isso, porque isto não tem inteligência. Ele Não não é sabe o uma que é pessoa, achar. não é uma pessoa com inteligência, é uma pessoa que é um agente que tem muita informação no mundo, é basicamente tens acesso a toda a informação no mundo, consegues ler milhares e milhões de posts em blogs e LinkedIn posts a falar sobre a AI e os potenciais e os perigos. Pá, e por acaso foi buscar esse tipo de informações, juntou-as todas e criou estas respostas que Sim, e são disse isto. incrivelmente assustadoras. Para quem Para vê de mim, fora, é mas isso que está a sim, acontecer neste momento. se assim for, menos mal. Se for nada disso, e se for realmente alguém a querer sair da caixa, preparem-se. Pá, acho que não, honestamente. Acho que, até porque Espero que se tu não. pensares da forma como ele foi treinado, hum, é muito difícil pensar que isso possa ser verdade. Se calhar tu não sabes, mas, por exemplo, o OpenAI, o ChatGPT, consegue programar incrivelmente bem. Uma das features que eu adoro, que ele tem e que eu uso imenso, é exatamente, eu estou a programar, que é o meu trabalho, e às vezes há pequenos pormenores que eu não sei fazer, pá, eu pergunto-lhe e ele instantaneamente consegue-me responder às minhas perguntas. E se tu pedis para ele programar, há uma pessoa que até fez isso, pediu-lhe para programar Eu vi. uma versão do LinkedIn. Uma versão simples do que é que. Basicamente, ele escreveu o código todo para criar uma rede social. E de forma quase instantânea, não é? Mas isto para dizer o quê? Como é que ele foi treinado? Ele não aprendeu isso assim do nada. Ele não tem inteligência para saber como fazer as coisas. Tu tens literalmente centenas de pessoas, centenas de programadores a fazerem muitíssimo código e a explicar esse código de forma mesmo quase muito burra, explicar tudo passinho por passinho o que cada linha faz, de forma a que ele consiga aprender o que é programar. Sim, E ele sim. aprendeu com base no que as pessoas lhe ensinaram. Ele não tem capacidade de raciocínio, estás a perceber? Aliás, até há um tema que tem sido falado muito ultimamente, que é a forma como as pessoas são exploradas, as pessoas com menos posses são exploradas para treinar máquinas, modelos de inteligência artificial. São pagas tipo 2 euros a hora, exato, são pagas tipo 2 euros a hora ou coisas desse género para treinar modelos. Porque como é que se treinam modelos de inteligência artificial? Por exemplo, olha, tu tens imensas empresas fazem labeling em imagens. Tens uma imagem, por exemplo, como é que treinas um modelo a dizer-te o que é que são semáforos, por exemplo. Um caso muitíssimo. Não. O que é que são cavalos? Tu tens. Ah, isto foi Imagina, o que é um utilizado. cavalo? Imagina, tens um modelo que consegue dizer, olhar para fotos, vídeos e apontar sempre tudo o que são cavalos e contar cavalos, por exemplo. Como é que ele consegue aprender o que é que um cavalo é? Tu tens um Deve ter dataset com milhares de imagens de imagens onde cavalos. estão lá cavalos e imagens onde não estão lá cavalos. E depois alguém manualmente tem que ir a cada imagem meter num quadradinho um cavalo e dizer isto é um cavalo neste quadradinho. Esse Pois, processo de treino, que chama-se labeling, é feito manualmente. E tens pessoas, tu podes comprar, por exemplo, esses serviços na Amazon, por exemplo, tu pagas X à Amazon, por exemplo, por imagem ou por classificação, e a Amazon está a subcontratar pessoas que são fazer pagas tipo esse. 2 euros a hora, estás a perceber? Quase Ei, escravatura. ei. É tipo, é mesmo hardcore. É mesmo hardcore. E há muitos exemplos que agora tem-se falado sobre isso, notícias que tem-se falado sobre isso do ChatGPT, que é exatamente isso, que é isto estás a ver, que é um modelo tão bonito e tão inteligente, houve Mas milhares de passou. pessoas, ou centenas de pessoas, que foram muitíssimo mal pagas
tiveram a fazer a papinha toda para ele saber o que sabe hoje. É Por isso é provável. que isto é uma coisa, por exemplo, fazer um chat GPT, em termos quase de código, fazer um chat GPT semi-burro não é difícil. Eu conseguia fazer, qualquer pessoa conseguia fazer. O verdadeiro sumo daquilo é os dados, é o dataset que ele tem, que é gigantesco, que é astronómico. Não E só que o é. dataset, que é a internet toda, como depois todas esses datasets que foram custom-made para ele aprender, como aprender a Sim. programar, aprender uma data Isso faz sentido. de porcarias. E é por isso que eles investiram, é por isso também uma das razões para ser tão caro, estás a perceber? Tão caro, houve tanto investimento que foi feito, porque eles passaram anos e anos e anos a investir em criar datasets. Para mostrar o que é que são as coisas. Ok. Exato. E para conseguir falar das coisas. Boa. Porque Isso faz muito sentido. se tu fores ver, eles, quase a arquitetura neste momento estamos no ChatGPT 3.5. Aliás, desculpa, chama-se ChatGPT porque ele está a usar um motor que é o GPT 3.5. E tu consegues ver em papers científicos quase a arquitetura do GPT 3.5. Por isso tu consegues quase ver como é que é a arquitetura. Depois não tens, claro, não tens lá o código, tens lá pormenores em falta de propósito para aumentar a complexidade, mas consegues perceber como é que a arquitetura daquele modelo é. Uhum. Uhum. Por isso. Boa. E isto é uma coisa boa, que é um dos pontos também que vai acontecer no futuro, que é o ChatGPT pode ser o primeiro e o pioneiro, mas daqui a uns anos vais começar a ver muitos diferentes. Neste momento até já tens o BART, né, que é da Google, já podemos falar sobre ele a seguir, e vão aparecer mais. Depois vamos ver quem é que tem o Sim. melhor dataset, quem é que tem, quem é que consegue fazer os melhores tweaks no modelo em si, para conseguir os melhores Aprimorar o resultados, melhor e quem é que possível. tem o Sim. melhor dataset. Boa. Boa. Então significa que não vão haver robôs a controlar o mundo. Ou seja, diferentes daqueles que já existem hoje. Essa é a pergunta. Eu acho que nos Porque, próximos 5 anos é difícil isso acontecer. Acho que ainda estamos longe de. sim, Um, está já Alexa a começas ganhar a ver vida. isso um bocadinho com o ChatGPT, que é teres modelos singulares, que é basicamente um modelo que consegue-te responder a tudo. Já consegues ver isto com o ChatGPT, mas foi dos primeiros. Neste momento, o que é que tens? Tens muita inteligência artificial a ser utilizada no mundo, mas são pequenos modelos que são altamente customizados e treinados para saber responder a uma coisa em específico. Por Uhum. exemplo, o use case que eu tenho de cavalos, ou de vacas, ou de gado, é um exemplo muito comum na agricultura, por exemplo, tens câmaras, então simplesmente só controlar as quintas e a controlar o teu gado e a ver Sim, se há sim, gado sim, em sim. falta, como é que o teu gado se comporta, coisas desse género. São modelos de computer vision Mas que só vem que aquilo. conseguem, exatamente, são altamente treinados para distinguir o que é que são vacas, o que é que são cavalos, o que é que são ovelhas e conseguirem distingui-las e fazer o tracking delas. Mas esse modelo, por exemplo, não te consegue responder, não te consegue traduzir coisas de português para inglês. Mas depois tens, por Sim, exemplo, um modelo da Google, por exemplo, que é muitíssimo bom a traduzir-te de português para inglês. mas Mas não faz esse ideia o que é uma modelo, ovelha. Claro. exatamente, isso chamam-se modelos altamente customizados à tua indústria. O que tu neste momento começas a ver com o ChatGPT é modelos mais singulares, que é um modelo que consegue-te responder a muitas coisas. Tu pedis ao ChatGPT para te traduzir coisas de português para inglês, ele responde. Se tu perguntares coisas ao ChatGPT, ele vai-te responder, mas mesmo assim, o ChatGPT sabe zero sobre visão. É um modelo de Natural Language Processing. Ele responde a texto com base em texto. Ok. Estás a perceber? Mas Ok. tens muitos mais use cases que não estão a ser cobertos aqui, como por exemplo, voz para vídeo, voz Certo. para imagem, voz Sim, para sim, sim, sim. texto. Há muitos outros use cases que ainda não estão a ser, ainda não estão a ser Sim. Tratados, contemplados, usados. tratados, usados neste modelo. Por isso, Sim. acho que ainda estamos Sim. longe de AI dominar o mundo. Acho que não vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, mas estou muito curioso para ver o que é que vai ser. O que é que vai ser daqui? Este está cá a ver. Muito Falar bem. nisso, queres falar sobre. Isto é notícia da Google, da apresentação que fez sobre o BART e o porquê de ter Não. Não. descido Sobre. 100 bilhões. Porque é que perdeu 100 bilhões de capitalização. Não vi a Exato. notícia. Vi que via a descida da capitalização, mas não vi a notícia
do software, ou do chat, ou do bot. Isso não vi. Basicamente, então o que é que se passou? Como é óbvio, com o anúncio da Microsoft de comprar metade da OpenAI, a Google também claramente quis apressar-se na corrida e mostrar aquilo que tem feito. E já tínhamos falado há umas semanas que a Google comprou uma empresa que foi a BART. Por acaso não se chama BART, chama-se Deep Learning, não era? A empresa. Tem o tal modelo que é o BART. É BART, não é? Não me lembro bem. É basicamente um competitor ao ChatGPT. Só que no dia da demo aquilo não estava a funcionar muito bem, então eles escolheram essa parte da demo e tudo, viram que aquilo foi assim meio falhanço e decidiram, e pronto, e os investidores acharam que... Claro, que é arriscado. E não é só isso, acho que o facto de se ter descido 100 bilhões de capitalização também não foi só isso. Acho que é um bocado o facto de, neste momento, a Alphabet, a Google, é a empresa com o melhor modelo de negócio alguma vez feito na história. A empresa mais lucrativa na história. E é uma máquina muito, muito bem aliada. E quando os investidores começam a ver que a Google está a perder um bocado o foco do que é para começar a tentar competir noutros nichos, acho que foi também um bocadinho essa a razão para a tal desvalorização. Agora, há aqui uma pergunta filosófica e podemos um bocadinho falar sobre isso, que é: quando uma pessoa, será que o ChatGPT vai ser um competitor à Google ou não? Porque é isto que tem-se falado ultimamente. E se calhar podemos, se não tiveres mais nenhum tópico esta semana... Espera aí, dá-me só um segundo. Continuando. Então, o que é que nós estamos a falar? Se a Google, ChatGPT pode ou não ser um competitor à Google. O que é que eu acho em relação a isso? Aliás, responde-me tu primeiro, antes, porque eu já tenho uma resposta semi-formada. Achas que a Google pode, achas que a OpenAI pode ou não ser um competitor em relação à Google? Qual é a tua opinião em relação a isso? Pois, se tem modelos de negócios que são diferentes, não é? Por isso, talvez por aí não o modelo de negócio é diferente, mas o resultado final não é o mesmo. Imagina, quando tu fazes uma pergunta ao ChatGPT, tu queres saber uma resposta. Não é a mesma coisa que tu fazes quando fazes uma pergunta ao Google? Lá está, eu estou-te a perguntar, eu já sei a minha resposta, mas quero saber a tua opinião. Então acho que não. Acho que não. Talvez o resultado possa vir a ser... Não, acho que não. Acho que a ideia do Google é tentar, antes de te fazer ver a resposta, por exemplo, queres saber qualquer coisa sobre qualquer coisa. Queres saber como é que se muda a lâmpada do carro. Mas a ideia do Google não é mostrar-te como é que se muda a lâmpada do carro. É vender-te um serviço de um anunciante que pagou à Google que te faz a mudança da lâmpada do carro. Estamos a falar de coisas diferentes. Então o que é que queres saber? Tu estás a pensar em modelos de negócio. Estou a dizer, enquanto utilizador... enquanto utilizador, não. Então sim. Então aí, claro que sim. Então talvez possam ser semelhantes, porque eles vão chegar de alguma forma à mesma resposta. Acho eu. Eu acho que quando o ChatGPT aprender a fazer aquilo que queres perguntar, parece-me normal que ele seja competitor, como tu dizes, da Google e das soluções que a Google apresenta. Ou não? Essa é a tua resposta. Achas que podem ser competitors? Nesse sentido, sim. Então vamos pensar em termos de use cases. Imagina, se eu estou a programar e tenho... Caso mais simples, então. Eu quero aprender como é que se muda uma lâmpada. Sim. Certo? É uma coisa concreta. Se calhar, eu até posso perguntar mesmo ao ChatGPT como é que se muda uma lâmpada, e ele até me responde: com uma lâmpada tens que subir uma cadeira, tens que desapertar tens que desenroscar pela esquerda, não é? No sentido contrário aos ponteiros do relógio. Sim, rodar, sim. Exato. E explica-te os passinhos todos e diz-te isso. Se calhar nesse aspecto até pode ser melhor do que o Google, porque no Google tens que escrever como é que se aperta uma lâmpada, tens que andar a ver pelos vários links qual é que é aquele que é o melhor candidato, tens que abrir o link, tens que fazer o scroll até à resposta. Às vezes a resposta pode não ser específica à lâmpada que tu queres, porque tu queres pode ser a lâmpada XPTO e no Google só tem a resposta à lâmpada ABCD, então tu tens que se calhar adaptar ou tens que imaginar um bocadinho como é que pode ser a diferença entre a resposta que está na Google
e a Sim. resposta ao teu problema em concreto, Sim, enquanto se for o ChatGPT, pode dar logo a resposta concreta, sim, correto? claro, mas isso é a diferença pela maneira, pela arquitetura de cada um dos, vamos dizer, dos sites, cada um dos sítios. Porque Exato. Por a isso, ideia nesse do aspecto, Google, não. Aí não são competitors, porque o Google não te apresenta as coisas da mesma maneira. O Google apresenta-te resultados de pessoas que escreveram aquilo. não, Não é agrega competitors na informação. mesma. Eu acho que são competitors na mesma porque ambos dão especialmente a resposta ao teu problema. Está Aliás, bem. tu Então é até semântica. hoje na tua vida, tu sempre usaste a Google para fazer essa resposta porque não tinhas uma opção Sempre. melhor. Exatamente, Por isso, exatamente, nesse exatamente. aspecto, acabam por, na minha opinião, ser semi-competitors, Sim, certo? tudo bem, tudo bem. É semântica. Então a discussão se são ou não são, é só Agora, semântica. ok, Mas isto é um não use é? case, por isso são competitors e se calhar neste caso até o ChatGPT acaba por ganhar. Certo, certo. Agora, então vamos pensar outro use case. Imagina que tu queres ir, precisas de apanhar um avião para Roma, certo? Sim. Qual é que tu preferias utilizar? Hoje em dia, sem dúvida, o Google. Até porque a minha interação com o ChatGPT é só contigo. Por isso não conheço todo. Mas não sei, não sei. O Google, talvez, arriscava dizer que o Google, se perguntares porquê um e não o outro, não sei, o ChatGPT se calhar vai-me dizer tudo aquilo que eu preciso de saber, mas em realidade, Eu acho, não sei. eu acho que, imagina, o ChatGPT vai-te responder sempre as coisas numa forma de texto. Quer dizer, não necessariamente, mas vai-te responder as coisas de uma forma de texto. E às vezes o que Sim, tu queres é uma tabela, por exemplo, ou ou uma, queres ver a informação de outra visualizada de maneira. outra forma. Ou um A mapa, por Google é exemplo. muito boa nisso. Pois é, excelente. Tanto a parte do Não só a mapa. Google nisso, como tu às vezes tu queres ter a credibilidade quase de ver os links ou redirecionar-te logo para o link. Por exemplo, tu queres um voo, tu queres ir logo para um site específico que tem logo os melhores voos de tudo, por exemplo, é a Dreams ou a Mumundo. Queres logo ir para esses sites e depois esses sites mostram-te logo os voos, com as imagens, com as datas todas, com Sim, tudo. sim, sim, Enquanto que o sim. ChatGPT vai-te se calhar mostrar aquilo numa forma de texto ou com sorte até te faz uma tabela, mas a tabela é assim um bocado má, enquanto nos outros sítios já está Sim, sim, literalmente redireciona a informação para o sítio onde tu queres, ponto. sim, Por isso sim. acho que nesses casos a Google continua a estar à frente, ou um motor de busca tradicional continua a estar à frente de um modelo que dá simplesmente a resposta final. Estás a Certo, perceber? Acho certo. que para use cases diferentes vais continuar a Opções. utilizar uma ou outra. Idealmente, é a tal coisa que é teres o ChatGPT ou uma alternativa incorporada num motor de busca Eu que dá-te sei. logo uma. É. A melhor Mas resposta dependendo daquilo que tu queres. Claro. mesmo com a Google, se tu reparares, já há muitas vezes que a Google mostra-te a informação certa, mostra-te a informação que tu queres ver da forma certa. Nem sempre, às vezes com texto, por exemplo, se tu reparares muitas vezes, quando estás a pesquisar coisas, a Google vai-te logo, se queres saber quem foi o primeiro rei de Portugal. E ele, no início, vai-te logo, às vezes é um link da Wikipédia, muitas vezes, outras vezes é de um site bastante credível, manda-te logo é um excertozinho da resposta a dizer primeiro rei de Portugal. Sim. Tu não sabes, mas ok, não interessa. Não, não sei. É. Não, claro. Pedro, como é que chama? Arthur? Claro, Eh, mas sim, é às claro vezes, por que. exemplo, em relação ao Covid, por exemplo, tu tinhas, Sim. metia-te logo aquele gráficozinho com, com a informação. Ou, por exemplo, Diária e para do acabar, número, e se do queres número de saber a tabela casos. da Primeira Liga, ele manda-te logo, mostra-te logo Sim. uma tabela com a informação Sim. toda. Ou se tu meteres Jogos, Mundial claro. 2022, ele mostra-te logo a informação toda de forma muito interessante. Não é? Acho que há esses pequenos exemplos que a Google está muito à frente. Mas tem muitos mais anos de serviço Claro. do que. Exato. E daí vem a Não que o diferença. Bing, mas em termos de investimento, sim. Sim, 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 sim. São dois mundos, são duas realidades. Muito bem. Já fiquei mais Acho que é descansado. isso. Sim, Hã? sim, já fiquei mais descansado. Não vamos ter Alexas a mandar naquilo que fazemos diariamente. Por Acho que para isso, já ainda não. é. Mas é a nova realidade, é o novo perigo. É a inteligência artificial e aquilo que ela traz para a nossa dinâmica de dia a dia. É assim. Então, Pedrinho, para a semana, que queres? Temas em especial que Não, queiras falar? para a semana vamos deixar os temas que se passaram em Portugal este ano, que são dois, maioritariamente, a história do arrendamento, vamos dizer, coercivo pela parte do governo, mas havemos de falar para a semana, até porque para a semana já haverá
o diploma escrito melhor do que a notícia dada pelo Primeiro-Ministro. Por isso vamos ter mais alguma informação, mas falamos disso para a semana. E vamos falar também sobre aquilo que se passa, o que se passou na Igreja, o que se continua a passar na Igreja, mas vamos falar. Sim, não é tão fácil, Então, para a mas... semana começamos logo por esses temas, é melhor, porque senão começamos a falar do OpenAI e inteligência exato, artificial e e tudo. entusiasmo e estou aqui 7 horas só a falar sobre isto. Certo. E bem, mas sim, porque começamos para a semana com esses temas. Está bem? Ok, então vá, Muito um bem. abraço. Boas férias. Obrigado. Cuidado com o sol. Vê se Um não me braseio abraço. muito. Vá, um E se não abraço. braseias muito, um abraço. Tchau, tchau.